E aí, galera do Papo de Cinema, tudo bem? Olha só que prazer que eu tenho de estar aqui, mesmo que virtualmente, mas de estar aqui com a equipe de Águas Selvagens, o diretor Rolly Santos, as atrizes Maiana Neiva e Leona Cavalli. Muito obrigado, gente, por estar aqui cedendo esse espaço para falar com a gente sobre o filme. Obrigada a você. Eu queria começar perguntando para vocês três, né? E eu tive o prazer de visitar o set de vocês lá no Paraná, de ver toda a movimentação, de conferir algumas coisas, de como é que está a expectativa num primeiro momento para esse filme finalmente chegar ao Brasil. Ele estreou na Argentina já, né? Vocês já têm uma resposta do público argentino, mas como é que está a expectativa de vocês para a resposta do público brasileiro ao filme depois de algum tempo? Aí veio pandemia no meio do caminho e atrasou tudo. Como é que vocês estão nessa expectativa? É um ato de resistência, né? Estrear um filme, muitos anos dele ser escrito, produzido até ele chegar nas pessoas, ainda mais depois de uma pandemia. Então é uma maratona, é uma boa definição. É um ato de resistência mesmo, é uma alegria. Eu acho que depois desse momento todo que a gente viveu, né, da pandemia e de todo esse isolamento, soa como um renascimento mesmo, né? Porque lançar um filme, um lançamento nesse momento, traz um vigor, traz uma coisa nova, né? Poder estar finalmente lançando para o público. Então, a expectativa é justamente esse reencontro, né, do cinema ali lançando ao vivo. Sim, eu acho que é coragem, todo, é coragem para produzir um filme na América Latina, coragem para fazer uma coprodução, mas depois da pandemia, o público, a audiência também tem que ter coragem para ir ao cinema, ou seja, todos estamos encorajados. Distribuir um filme latino-americano é ter coragem. Así que yo acho que lo de nos es una militancia, es una militancia. Esperamos, sí, que la gente pueda ir al cinema, retornar al cinema. E para quem está nos vendo e ainda não assistiu ao filme, o Águas Selvagens é um filme que é boa parte falado em espanhol, tem partes faladas em português, mas ele se passa na Tríplice Fronteira, que é um lugar bem conturbado, né? Um vértice bem complicado ali da América Latina. Eu queria te perguntar, Rolly, a gente conversou um pouquinho lá durante a visita ao set, mas especificamente sobre os desafios de fazer essa adaptação, porque é a adaptação de um livro, né, do El Mortito, que é uma história com muitos elementos, muitos personagens, e eu lembro de encontrar uma equipe muito focada trabalhando contigo lá durante a visita ao set, mas qual que tu poderia dizer que foi o principal desafio de trabalhar nessa adaptação? Oh, la adaptación de la novela, o roteiro está feito por el mismo escritor de la novela y es un amigo mío y ya habíamos trabajado antes en una serie urbana que hicimos en Buenos Aires. Entonces veníamos con un ritmo de producción con la productora brasileira, así que teníamos esas ganas de hacer. Después, trabajar con actores brasileños, argentinos y uruguayos, bueno, no fue un problema, fue realmente, digamos, del lenguaje era lo que necesitábamos para un film de frontera. O sea, algunos hablan netamente en portugués, otros hablan en español y otros hablan en portuñol. O sea que eso es la triple frontera, está totalmente, era parte del trabalho do set. E uma coisa que eu acho legal, assim, a gente está também, para quem não assistiu o filme, é um filme noir, né? É um filme que trabalha com vários elementos do cinema noir, e aqui eu estou falando com uma das femme fatales, ou com duas femmes fatales. A gente não sabe, eu não vou entregar, porque senão a gente não vai dar spoiler aqui de quem é a femme fatale dessa história, porque daí quem já sabe o que a femme fatale faz, já imagina o que vai acontecer. Mas aí eu queria falar com a Maiana e com a Leona sobre especificamente como é que é trabalhar esses arquétipos, que vocês já devem ter visto em vários outros filmes, mas que vocês têm a oportunidade de trazer para esse filme, né? E do investigador, e daqui a pouco tem o mordomo, o policial corrupto. Como é que para vocês foi trabalhar nesse filme, que é um filme de gênero, e que é um filme que abraça tão vigorosamente essa ideia do cinema de gênero? Leona. Olha, de fato, Marcelo, quando a gente está atuando, para mim, pelo menos,
a gente não se preocupa com o gênero e nem se preocupa com o resultado. O processo da atuação é uma coisa muito íntima. Então, o que me bate quando eu vou pegar uma personagem é justamente a humanidade daquela pessoa, daquele ser humano que está ali. E essa pessoa, no caso a minha personagem, é uma pessoa assim que vive uma situação muito dura, uma realidade muito terrível, se envolve com crime, tem um filho que é raptado, enfim, sem dar muito spoiler, né, gente? Mas essa humanidade dessa personagem e o fato de ser uma personagem que eu vejo que existe muito e é uma situação de mulheres que estão vivendo ali naquela tríplice fronteira, e não só na tríplice fronteira, mas em vários lugares do mundo com essa situação, isso me tocou demais. Por outro lado, a linguagem e a direção do Holly, especificamente, né, como foi tratado, por exemplo, as cenas mais fortes da minha personagem, o tratamento que teve, a linguagem, que ao mesmo tempo era uma situação muito forte, mas a linguagem é uma linguagem que traz uma beleza, que traz um mistério, que traz uma nuance, que traz todo um cuidado. Isso resultou, então, nesse lugar do filme noir. Mas, internamente, ali, a atuação, naquele momento, o que importa é a pessoa que está sendo representada ali. Sim, eu sinto mesmo, Leona. Eu acho que, independente do que quer que a pessoa seja, se ela é professora, prostituta, gari, dona de casa, mãe, para mim o que importa é a humanidade dela, o que ela passa, que emoções ela passa para atravessar o dia, o que é que ela não diz sobre ela. Então, assim, essa questão, por exemplo, mesmo da Rita, minha personagem, que é uma, entre aspas, uma vingadora, então a gente é uma mulher que, como a Leona falou também, em nenhum momento você atua pensando no código que está sendo dado, né? Você está atuando aquela jornada daquele ser, momento a momento. Como é a leitura daquilo dentro do todo, é por isso que o diretor é tão importante nesse sentido, né? O diretor comanda como vai ser essa leitura através da fotografia, que inclusive está muito bonita, do Vini Genaro, a direção do Holly também muito precisa na definição do gênero, né? Mas de dentro para atuar a gente vive, me dê que eu vivo, né? Então a gente vai vivendo e claro, dentro do código do filme noir você tem esses personagens que ninguém é o que parece ser, em que as coisas vão se apresentando pouco a pouco, que cada cena desvela um pedacinho, mas será? Quem é essa pessoa de verdade? E esse gostinho de será? Quem é essa pessoa? Acho que é uma coisa que esses personagens têm que ter, né? Maiana, eu vou continuar contigo te elegendo, até porque tu acha que tu tem mais cenas com ele. Vamos falar de quem não tá aqui, porque é bom demais falar de quem não tá aqui, tá bem? Quem é de Roberto Berindelli? Um ator maravilhoso, uma pessoa extremamente generosa. Aprendi muito com ele no set. Aprendo com ele, acho ele um ator muito experiente, uma pessoa maravilhosa de trabalhar. Não sei que os meninos do Holly, a Leona acham, mas assim, eu adorei o Berindelli, as trocas com ele. Muito generoso, nossa, e vibrante, né? Vibrante, o que é muito importante, porque ele também, como protagonista, que estava na maioria das cenas, tem que ter uma vibração, né? Para você, um filme é uma vida. Quando a gente fica lá, mesmo que o tempo que for, é um universo inteiro que se cria num set, né? É um pedacinho de vida que fica ali. Então é importante essa alegria, essa disposição, essa energia que cada um de nós dá. E o Birindelli tem muito isso, de uma forma assim muito generosa, realmente. Sí, para mí Roberto fue fundamental. Primero porque la lengua nativa de Roberto es uruguaya, ¿no? Y como dice Mujica, no somos de la misma placenta, ¿no? Los argentinos y uruguayos nacimos en la misma placenta. Así que la forma de falar de él, aunque él es uruguayo que es más brasilero que uruguayo, pero él podía hacer un personaje urbano que falara español y lo importante era que para mí él tiene un registro actoral plano, más cinematográfico y era suficiente, yo que era el tipo de actor que
que eu necessitava, um ator que não seja exuberante, que seja mais plano, e eu acho que cumpriu. Aliás, um abraço para o Birindelli, grande Birindelli, que vocês não perdem por esperar, assim, o personagem dele é um personagem cheio de camadas, um personagem cheio de controvérsias, inclusive. Quem acha que o Birindelli vai fazer um personagem bonzinho não é bem por aí, até porque, lembre-se, ele é um protagonista de filme noir, então ele não pode, nem pode ser tão bonzinho assim. Agora, uma coisa que eu acho legal e bom de completar um ciclo, porque fui ver vocês filmando, aí agora estou falando com vocês prestes do filme ser lançado, eu queria saber de vocês, porque todo trabalho tem dores e delícias, né? As delícias a gente está falando aqui, eu queria saber um pouquinho de vocês das dores, porque eu lembro que quando eu fui visitar vocês, uma dor era o frio. Porque eu sou gaúcho, moro no Rio, eu já quase encaranguei, como diz no Rio Grande do Sul, de tanto frio que estava lá. Mas eu queria saber de vocês, até porque vocês têm algumas cenas que são cenas difíceis de serem rodadas, né? São cenas que fisicamente e emocionalmente pedem muito de vocês, e eu queria saber se essas cenas foram difíceis, foram problemáticas, ou se outros aspectos foram mais difíceis para você fazer esse filme, que é uma produção grande, uma produção com muitos elementos. Né? Frio realmente foi algo, realmente, né, muito frio durante todo o tempo, mas a gente estava num hotel muito legal e o calor humano da produção, do cuidado, né, era muito bom também. Agora, todo filme que toma um risco, ele tem cenas difíceis. E se é, assim, se é para ser uma conquista, ele não vai ser fácil, né? Então tem muitas cenas que realmente tem um risco ali de você se colocar, do ator, do diretor, os bons filmes, eles assumem esse risco, porque eu acho que o risco é necessário para a arte, né, de alguma maneira. Eu acho que o filme é um filme de cenas muito fortes, né? Então, claro que quando você vai fazer cena forte, você tem que trabalhar com questões íntimas fortes também. Então, o desafio é esse. E, por outro lado, o frio realmente, quando a gente lembra desse filme, a gente lembra que estava muito frio, era muito frio, e as personagens com um figurino bem de pouca roupa, né? Então, isso foi um desafio para todos. Para todos, sí. Porque las escenas de nu se dicen, de desnudez, las escenas de nu, obviamente son escenas de nu con 5 grados de temperatura en Curitiba y con el ventilador encendido. Entonces era realmente era frío, era muy frío, y al mismo tiempo nos tuvimos que dar el suor da floresta, así que eso fue un poco complicado, pero era necesario porque hay escenas de sexo que en el cinema noir la tensión sexual está presente siempre. Entonces yo tenía miedo de no, digamos, yo no quería ser moralista y evitarlas. Y al mismo tiempo no quería ser grosero, más la tensión sexual en el film tiene que estar. Y a pesar del frío, están. Yo acho que intentamos transitar por ese camino del borde entre la desnudez y el no moralismo. Nesse momento, eu acabei de receber uma mensagem aqui, retirando a minha carteirinha da Leona de gaúcho, porque 2 gaúchos reclamando de frio, a gente perde as prerrogativas do Rio Grande do Sul. É verdade, não, verdade. A gente não vamos nem entrar mais no Rio Grande, Leona, a gente vai ter que pedir autorização antes. Agora, para terminar, pegando inclusive um gancho que o Rolly falou aqui, eu queria perguntar para vocês, Maiana e Leona, porque essa questão da representação do sexo, e mais especificamente da sexualidade feminina, é algo que vem sendo fruto de muitas discussões nos últimos anos, né? Especialmente depois do Me Too, depois dessa conscientização de que esse retrato precisa ser de uma maneira responsável. Até li recentemente um artigo que estavam falando que Hollywood está abolindo o sexo do cinema, porque como não se sabe retratar a sexualidade feminina, tu abole e aí vira tudo moralista, porque não tem sexo, ninguém deseja mais. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Como é que vocês estão vendo, se isso vocês já percebem chegar no mercado latino-americano, no mercado brasileiro, essa conscientização da necessidade
de retratar a sexualidade feminina de uma maneira mais responsável, mais complexa, sem tantos estereótipos? Eu acho que isso é necessário, é um movimento muito bom, muito necessário, porque por muito tempo se viveu, né? Acho que com a coisa do momento assim grande de pornografia, enfim, e de toda a questão da mulher que não era tão falada, né? E do machismo, e de todo esse movimento, tem que trazer à luz, tem que haver uma mudança. Mas, por outro lado, não se pode ser preconceituoso ao oposto, né? De não mostrar, eu acho isso, de não mostrar, ou de ter que não ter nudez, ou enfim, eu acho que, no geral, socialmente, existe um aprendizado de lidar com menos obviedade, mas aí depende muito dos roteiros, quer dizer, de novas visões. Agora, isso não tem a ver com você não representar uma personagem porque ela tem uma cena de sexo. Para mim, não passa por aí. Passa, sim, pela necessidade daquela cena. Por exemplo, nesse filme, a minha personagem precisaria passar por aquela cena, como, inclusive, o próprio Holly falou há pouco. Quer dizer, ela tinha que ter uma situação forte que a levasse à vingança do filho, né? E a situação que ela vivia ali, de prostituição, enfim, então ela vive um abuso. Mas eu acho que dependendo do roteiro e da história, se for necessário mostrar, tem que se mostrar. Mas não mostrar por mostrar. Eu acho que a mudança é essa, é não ter uma coisa gratuita, simplesmente para que o filme tenha mais sucesso, para que se venda mais, põe uma mulher ali nua ou põe uma situação de sexo só por ter. Agora, aí eu acho que vem muito da questão do roteiro, de ter histórias que sejam interessantes e, se for o caso, de ter alguma cena que tenha, mas que tenha justamente um fundamento naquele contexto e que seja importante para que a história seja contada. Concordo com a Leona. Eu acho que a gente vive, eu acho maravilhoso a riqueza de ser filmado por pessoas diferentes e de conviver com artistas diferentes. Isso é uma riqueza sempre. Mas o machismo ele é predominante não só no corpo feminino do cinema, mas na realidade como um todo. Então, a gente precisa ajustar toda uma realidade, e a mulher também no cinema, né? As escolhas dos ângulos, a idealização do lugar da mulher, né? Por exemplo, ter mais filmes sobre as opressões que as mulheres vivem, ter mais narrativas que nomeiam essas opressões. E isso está presente não só, né, na atriz, no corpo da atriz, mas na escolha do roteiro, na direção, em mulheres, né, ganhando melhor filme no Oscar, melhores diretoras, e nas narrativas femininas como um todo. Né? O corpo da mulher, a sexualidade da mulher, ela foi durante muitos anos um objeto do machismo, claro, e, ao mesmo tempo, um grande poder do seu sagrado. E como isso é administrado é a história do mundo. Né? Porque eu concordo com a Leona, uma coisa é você ter uma cena gratuita e desnecessária por um fim X. Outra coisa é aquilo ser necessário à fragilidade da história, ou aquilo ser contado de uma maneira como, né, tem uma cena clássica do Fernando Meirelles de sexo, que ela vai ficando branca, do Jardineiro Fiel, por exemplo, né? Que é uma cena que a memória vai desaparecer, sei lá, assim, aquilo vai ficando branco. E tem muitas maneiras de se tratar, mas eu com certeza acho que esse é um tema super importante, né? Que vai mudar muito as produções dos filmes daqui para frente. Né? A gente está falando de um filme que foi filmado em 2018 e que estreia agora, depois de uma... Né? Então, vai ser feito agora, acho que eu acho que a gente precisa ter outras vozes, outras realidades, outros recortes. Mas con esto que você dice, Marcelo, si en este film los personajes más fuertes son las mujeres, los que hacen desenvolver la acción, empezando por la primera, es la filla del personaje de Roberto, que es la que hace que él vaya a la frontera a trabajar.
todo por Rafael. Después, Rita es la que retorna para la venganza. Después está un personaje de Alana, que ella interviene el artilugio para salir da fronteira. O personaje de Leona, que cuando ella se da cuenta que su filho fue estuprado de la red de pedofilia, que ahí no entra el feminismo ni el machismo, la pedofilia es una criminalidad superior. El personaje de Débora, el personaje de Leona, tiene la valentía y el coraje para intentar asesinar al violador. Entonces, todos los hombres en este film, en este roteiro, en esta historia, son consecuencia de la acción de las mujeres. Aquí no hay un problema de ese tipo. Verdaderamente ellas son las que tienen las que provocan la acción. Bacana. Gente, meu tempo infelizmente acabou. Eu quero agradecer muito ao Rolly, a Maiana, a Leona por ter tirado esse tempinho para conversar com a gente e desejar sorte ao filme, porque a gente sabe que também ele precisa ter sorte de encontrar o público, do público, né, no boca a boca, fazer ele acontecer no circuito. E muito obrigado. Espero que da próxima vez a gente se encontre mais uma vez presencialmente, sem tantas mediações de tela assim. Felizmente a gente está num outro momento, mas obrigado mais uma vez. Obrigada, Marcelo. Tchau, tchau, gente. Tchau.